propósito, um projeto tremendo, amém? Não é à toa que Ele enviou 2 ungidos, né, de lá da sede para estar aqui. E a toda a equipe, né, que também já morava aqui pertinho, já orava para que Deus pudesse estar, né, abrindo as portas desse lugar. Então o Senhor é fiel e eu tenho certeza que Ele é que vai, né, cumprir toda a obra, amém? Então eu quero que você olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: Shalom para mim, Shalom para você, Shalom para Israel. Amém? Nós nunca podemos nos esquecer de Israel, porque Israel, a Bíblia diz que se resseque as minhas mãos se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, porque é de lá que veio o nosso Messias, é de Israel que veio Jesus. E hoje, nessa noite de ceia, é uma noite de nós relembrarmos o sacrifício do Senhor Jesus por nós. Então, nada melhor do que nós estarmos congregados, reunidos em comunhão neste lugar, amém? Só falando um pouquinho, né, da Lidiane, da pastora Lide, a nossa filha primogênita. Nós temos 3 filhos. A Lidiane, de 34 anos, que casou ano passado, que é essa jovem, né, que vocês viram aí adorando ao Senhor em meio ao leito. Nosso filho Lucas, que já esteve aqui, né, pastor Lucas, líder dos jovens lá da igreja, junto com a Rebeca, né, sua esposa. E nosso filho Luiz Felipe, que é o que tocou, né, acho que ele tocou aqui também, ministrou, ele está indo para Porto Seguro já amanhã. Ele vai estar servindo lá no congresso em Porto Seguro. Então, nós temos nossos 3 filhos, e todos no altar, todos ali, né, onde foi semeada a palavra no coração deles desde pequenininho. E eles, graças a Deus, têm honrado ao Senhor e têm nos honrado como pais. E a Lidiane passou por um processo muito difícil. Logo que ela casou, em agosto, ela já caiu enferma, com algumas enfermidades muito fortes da igreja, né? Todos ali orando por ela. Também eu creio que por causa de uma transição, de sair de São Paulo para morar no Rio de Janeiro, deixar os pais, deixar a igreja. O que mais ela sente falta lá é a igreja, né? Ela foi enviada para a igreja dos pais do Mateus, meu genro, mas é diferente, né? Ela sente muita falta da igreja, ela chora quando fala da igreja. Então, ela passou por esse processo, melhorou. Em mês de novembro ela estava bem. Aí em janeiro passou uns dias com a gente lá na Baixada Santista, nós tiramos uns dias de descanso. Quando ela voltou, que pisou o pé no Rio de Janeiro, em Niterói, ela ficou ruim. E aí foi para o ortopedista, várias coisas aconteceram e descobriram, né, que ela estava com uma trombose, e essa trombose estava subindo. Então, isso foi algo muito assustador. E até então a gente estava tranquilo de que estava tudo certo, mas quando eu vi o acesso no pescoço dela, eu pedi: amor, me abençoa, me envia para lá, porque eu não vou conseguir ficar aqui como mãe vendo a nossa filha nessa situação. Então, quando eu cheguei lá, a Lidiane estava assim no CTI, estava numa situação muito difícil, muita gente para atender, homens e mulheres numa mesma sala, uma sala pequena, acho que mais ou menos daqui do meio para cá, com 20 pessoas internadas, uma situação precaríssima. E eu comecei a orar, e foi quando ela começou a cantar. Eu falei: filha, começa a adorar o Senhor, que Deus vai virando a sua sorte, o Senhor vai fazer maravilhas. E ela começou, né, a adorar. Cheguei lá, dei uma limpada nela, pus um batom, né? Fiz aquela situação. Bora levantar, que o Senhor está cuidando de você, tem um exército orando por você. E eu quero agradecer a vocês, a cada um aqui que soube da notícia, que pôde estar intercedendo por ela. Como a nossa querida Delinha falou, a oração, ela é a chave para o milagre. A oração, principalmente a oração dos santos, quando um exército de Deus se reúne para interceder, para orar, não tem como o Senhor olhar com olhar de misericórdia e não nos atender, porque o Senhor é fiel, amém? Então, queridos, esse é o testemunho dela, né? Glória ao nome do Senhor, porque muitas pessoas chegaram a falecer com trombose depois dessa Covid, depois de toda essa pandemia que teve. E Deus poupou a vida da nossa filha, né? Com 8 meses de casada, o Senhor preparou para que ela pudesse seguir, né?
viva aí para glorificar o nome do Senhor. Uma menina preciosa, né, que ama adorar a Deus, ama louvar o Senhor. Então eu quero agradecer no nome dela, né, a vocês que estiveram orando por ela aqui, que estiveram intercedendo pela vida dela. O Senhor fez realmente um milagre. Dia 23/3 ela foi fazer exame e os médicos foram comparar os exames e falaram: não parece que você teve essa trombose, você está totalmente curada, né? Ela está fazendo ainda o restante do tratamento com anticoagulante, 3 meses ainda, né, de tratamento para ficar totalmente assim restaurada, mas ela está bem, já está trabalhando. Então louvado e agradecido seja o nome do Senhor por isso. Eu quero agradecer, muito obrigado pela sua oração, ela fez toda a diferença na vida da nossa filha, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. E ela já está trabalhando, hein? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar pela apóstola, ela vai trazer a palavra dessa noite, amém? Você possa estender suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te entrego a vida, Senhor, da tua filha, Senhor, te colocando ela diante de ti, Pai amado. Que ela seja a boca de Deus aqui neste altar. Que ela possa alcançar, Senhor, o mais endurecido coração que possa estar aqui nessa noite, Senhor, e convencer, Senhor, através do Espírito Santo, Senhor, a tua palavra, Pai amado. Que o Senhor venha guardá-la, protegê-la, e que o Senhor venha derramar, Senhor, a tua vontade sobre a vida dela nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha filha. Todo seu aí. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O pastor Douglas, né, pediu pra gente vir, para eu estar aqui, e era para ter vindo mês passado, mas devido a essa situação eu estava em Niterói, né, tive que ir para lá para ficar com a nossa filha, fiquei 12 dias lá no hospital, então não foi possível estar aqui com vocês. Mas o Senhor, né, nos deu graça de estarmos chegando até o dia de hoje, glória a Deus, amém? Onde nós podemos estar juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. E eu orando, eu falei: Senhor, o que falar para uma igreja em formação, né? O que falar, Senhor, para os teus filhos naquele lugar? Eu quero que o Senhor me entregue a tua palavra, aquilo que está no teu coração, para falar, né, ao coração da sua igreja. E eu vendo aqui o pastor Douglas falando sobre o altar, ministrando essa palavra tão tremenda, né, que Elias ali pegou aquilo mais puro, que foi a água que tinha, era o ouro da época, a água, e aquele altar pegou fogo, desceu fogo do céu e lambeu todo aquele altar, e o Senhor deu vitória ao seu povo. Eu quero dizer para você que o Senhor só confirmou aquilo que Ele colocou no meu coração, amém? Porque nessa noite de ceia, é uma noite de comunhão, é uma noite de nós estarmos como filhos na presença do Senhor, como igreja na presença do Senhor. E o tema dessa palavra que o Senhor me entregou foi a comunhão que sustenta o altar. Amém? Então nada do que Deus não esteja confirmando ao meu coração, aquilo que Ele colocou, né, para falar, né, aos irmãos, que eu não seja só eu, mas a boca do Senhor sobre a minha vida, amém? Porque não é brincadeira você subir num altar para pregar a palavra do Senhor. Aí você fala: nossa, apóstolo, mas você não posso, né? Tem tantos anos de experiência, de ministério, mas todas as vezes que nós subimos ao altar para entregar a palavra do Senhor, nós trememos e tememos, porque não é brincadeira nós falarmos, né, aquilo que o Senhor realmente deseja que nós preguemos à igreja, aos filhos, ao povo do Senhor. E essa reunião, que é um culto de ceia, né, não é apenas um ritual este lugar. Nós vamos apenas exercer um ritual de comer o pão, de tomar o vinho, né, de lembrarmos da morte do Senhor, mas é um memorial vivo e é uma aliança. Então essa noite é noite de memorial, essa noite é noite de aliança, essa noite é uma noite de um termômetro espiritual da comunhão da igreja do Senhor Jesus, amém? Então o Senhor, né, me deu palavras sobre a comunhão.
sobre estarmos em comunhão, e a comunhão que sustenta o altar do Senhor. Esse altar é um altar físico, mas eu quero dizer para você que cada um de nós somos altar do Senhor, somos tabernáculo vivo do Senhor. Ele nos fez, Ele escolheu morar dentro de nós. Ele escolheu ir à cruz do Calvário e nos salvar e nos libertar. Então a escolha dele, quando eu adoro ao Senhor, quando eu correspondo a essa escolha, então eu respondo o amor dele por mim na cruz do Calvário. Amém? E é isso que nós precisamos relembrar, né? Que ele mesmo disse: todas as vezes que nos reunirdes, na verdade era para nós, todas as vezes que estivermos reunidos, nós estamos ceando. Eu sei que uma igreja nova em formação ceia muito, né? Sei que aqui vocês comem, que é uma bênção, né não? Todas as vezes que tem uma reunião, eu vejo célula, então, né? É uma maravilha, a comunhão da célula, é a união do povo de Deus. Porque todas as vezes que nós estamos reunidos, nós estamos como igreja, em comunhão, unidos, né? E é isso que o Senhor deseja de nós, amém? Muitos participam da mesa, mas poucos discernem o que ela realmente representa. Essa mesa que está aqui, tão linda, preparada com tanto amor, com tanto carinho, né? Com tantos detalhes lindos, que eu tenho certeza que o Senhor está tão feliz por essa mesa tão linda. Ela não é sobre pão e vinho, ela é relacionamentos restaurados, amém? Ela representa a cura, ela representa um corpo que vive em unidade, amém? E o Senhor colocou no meu coração de compartilhar algumas orientações que o apóstolo Paulo fez no final. Na verdade, a palavra de Deus não fala que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, mas todos nós, pelas palavras, pela forma como ele estava dizendo, alguns teólogos, né, algumas pessoas estudadas reconhecem que foi ele que realmente escreveu essa carta, a carta aos Hebreus, que foi escrita para o povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Diga amém. Amém? Então, essa carta foi escrita para você. E depois dele falar sobre tantas coisas, sobre o amor de Jesus, sobre a unção, né, de Melquisedeque, ele citando na carta sobre a correção do Senhor, sobre a fé, no capítulo 11 falando de fé, a fé de Abraão, a fé de Sara, a fé de Moisés. Tudo isso, né, ele foi falando nessa carta. E ele encerra essa carta no capítulo 13, dando algumas instruções para a igreja. E é isso que eu quero compartilhar, que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você, igreja. Amém? Gostaria que você abrisse capítulo 13 de Hebreus, né? A partir do versículo 1. Nós vamos estar lendo conforme eu for ministrando, para eu não ter que me reter a leitura de todo o texto e depois voltar de novo, amém? Mas nós vamos ver aqui algumas instruções que Deus deixou através, né, do ungido dele que escreveu essa carta para a igreja. Essa carta termina trazendo instruções práticas, e todas elas giram em torno de uma coisa, de uma comunhão real, da verdadeira essência da igreja do Senhor Jesus. E em primeiro lugar, né, a comunhão começa no amor. No versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos. Amém? Quem é irmão em Cristo aqui? Então o Senhor está te exortando nessa noite: olha, não pare. Eu sei que uma igreja nova, uma igreja de pouco tempo, no início tudo é tão gostoso, a gente olhando assim, né? Eu creio que o apóstolo lembra também de quando nós começamos num salãozinho bem menorzinho que esse. Estávamos em 2 células, na época a gente nem conhecia a visão, mas já estávamos fazendo cultos nos lares, e ali a gente pregava a palavra. Meus filhos pequenininhos, a gente não tinha o Luiz Felipe ainda, só tinha a Lidiane e o Lucas, e fomos enviados ali para o carrãozinho para nós estarmos estabelecendo ali um reino do Senhor. E quando nós tivemos 12 pessoas que estavam firmes, né, naquelas casas, reunidas conosco, Deus colocou no coração delas para
nós dizemos ao nosso líder, o pastor Fernando de Oliveira Cinta, que nos enviou para lá, que nós precisaríamos abrir um lugar, porque Deus tinha muitas vidas para salvar naquele território. E aí, nós com 12 pessoas, pela fé, nós vamos alugar um salão, nós vamos para cima e nós vamos colocar. O pastor Fernando nos abençoando, nós vamos fazer. E o pastor Fernando então nos abençoou e nós começamos a igreja Baque Vidas Faz Jesus, ali no Carrãozinho, uma igreja pequenininha. E no início era muita comunhão, era uma delícia, porque era pequeno, todo mundo conhecia todo mundo. E era bem mais fácil às vezes, né, de trabalhar. Nós éramos muito novos ainda. Quantas experiências nós tivemos ali naquele lugar. E Deus foi fazendo com que a igreja crescesse. E tudo isso foi através de uma palavra chamada comunhão. A comunhão que o Senhor Jesus traz através, né, do amor que nós precisamos ter uns pelos outros, né? E o Senhor está falando aqui, a comunhão, ela não começa no altar, ela começa no coração. E o coração da ceia é que Jesus ele foi rejeitado, que Jesus ele foi exposto, Jesus ele foi sacrificado. E é na ceia que nós lembramos que foi Jesus que instituiu a igreja. Foi Jesus que disse: eu dou poder e autoridade para a igreja, para expulsar demônios, para falar em novas línguas, para curar os enfermos. Então a autoridade vem no nome dele, porque ele levou na cruz do Calvário as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades e os nossos pecados, e pelas pisaduras dele somos sarados. Diga glória a Deus. Amém? Então, queridos, o amor que nos une não é um sentimento. Ai, eu tenho que sentir que eu amo o pastor, a pastora, eu tenho que sentir que eu amo meu líder de célula, meu irmão está do meu lado, aquele irmão, não vou muito com a cara dele, mas né, eu preciso sentir que eu amo. Não, o amor não é sentimento, é uma escolha, é uma decisão. O Senhor nos ordenou: amai-vos uns aos outros. Então nós precisamos amar. E Ele diz aqui: continuem a amar uns aos outros, porque essa essência da igreja vai trazer sobre este lugar, sobre essa região, a luz de Jesus. Em Atos, a palavra do Senhor diz que Deus acrescentava na igreja os que iam sendo salvos. Por quê? Por causa da comunhão, por causa do partir do pão, por causa do amor, por causa da generosidade nas ofertas, por causa da generosidade nas cestas que distribuíam aos necessitados. Então a igreja aqui, o Senhor está falando: continue, filhos, nesse amor que eu entreguei para vocês. Amém? E na ceia nós não celebramos apenas o amor de Cristo por nós, nós celebramos o compromisso de amor uns pelos outros. Amém? Então olha para o seu irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, eu amo você em Cristo Jesus. Amém? Mas não é de palavras, é de vivo, né? De viver. Não é só de simplesmente falar. E segundo ponto, né? Nós vimos que o amor, o primeiro, o Senhor, a comunhão começa no amor. O segundo, a comunhão se expressa em atitudes. Vamos ver versículo 2 e 3. Diz assim: não se esqueçam de demonstrar a hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Olha a essência da igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela precisa, né, ser hospitaleira, receber as pessoas com amor. Quantos aqui chegaram neste lugar e foram recebidos com amor? Amém? Essa é a essência da IBAC. É o amor, né? É receber bem aqueles que chegam à casa do Senhor. Então, o Senhor diz: continue nesse amor. Não se esqueçam da hospitalidade. A comunhão verdadeira, ela acolhe pessoas. Ela se importa com o necessitado. Ela se coloca no lugar das pessoas que estão sofrendo, presas, que estão
amaldiçoadas, debaixo de decretos de morte. Então a igreja precisa sentir isso, a igreja precisa ter essa comunhão de acolhimento, de compartilhadores, de eu passar por uma situação e poder contar com o meu irmão. Eu louvo a Deus porque eu tenho irmãos em todos os lugares, eu tenho pastores, amigos, igrejas, um exército de Deus que eu pude contar para orar pela nossa filha. Porque quando eu soube do diagnóstico dela, que estava sendo muito grave, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a minha boca e falar: irmãos, orem por mim, para os meus apóstolos, né? O apóstolo Fábio, a apóstola Cláudia, eu mandei um áudio, liguei para eles, eu falei: apóstolos, nós precisamos da sua oração, nós precisamos. O apóstolo mandou uma oração de 20 minutos no áudio para a Lidiane, clamando ao Senhor pela vida dela, né? Então nós contamos com um exército de irmãos em Pernambuco, no Ceará, em Brasília, em São Paulo, na Bahia, em todos os lugares, né? Por quê? Porque é isso que é igreja. Amém? É a igreja que, ao ver a necessidade do outro, ela se importa, ela ora, ela clama ao Senhor, e Deus vai fazer, assim como o Senhor fez na vida da nossa da nossa filha. Uma igreja saudável que lembra dos esquecidos, uma igreja saudável que abraça os feridos, que honra os invisíveis. Nós temos lá na nossa igreja uma discípula que ela tem alguns probleminhas psíquicos, ela toma remédios muito fortes, mas é notável como muitas vezes a gente consegue ver assim algumas pessoas, sabe, deixando ela isoladinha. E quando ela chega, às vezes ela vem, né, com um abraço. Ela tem assim por causa dos remédios que ela toma, muitos remédios. Eu abraço aquela menina, eu oro por ela, eu só falta carregá-la no colo. De tão importante que ela é. Ela é uma pessoa que talvez para muitos é invisível na igreja. Porque muitos que estão em destaques, né? A gente olha, mas aqueles que às vezes têm algum probleminha, tem alguma situação clínica, psicológica, a gente acaba deixando de lado. Mas eles são os invisíveis, onde a igreja precisa entender que ela precisa amar, honrar esses invisíveis. E a ceia nos lembra que Cristo se entregou por nós, e nós devemos se entregar uns pelos outros. Amém, igreja? Ponto 3, a comunhão exige santidade. Diga santidade. Nós vimos aqui o pastor falar de altar, né? E no versículo 4 ao 6 diz assim: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que você tem, porque Deus disse: não te deixarei, jamais te abandonarei. Por isso podemos dizer com toda confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Amém? Então o Senhor está dizendo aqui que digno de honra seja o casamento, seja o matrimônio. São conselhos que Deus está deixando para a igreja, não é? Além da comunhão, além do amor uns pelos outros, além da unidade, além de olhar os feridos, os que estão passando por necessidades. Nosso casamento, nosso relacionamento, nossa vida moral precisa estar ilibada diante do Senhor. Amém, queridos? Porque o Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Então Deus nos chama para áreas que são sensíveis na nossa vida. Áreas que são sensíveis e que muitas vezes Satanás vem sorrateiro e com as orgias dele, com as ofertas, os manjares que ele manda, nos distrai da presença, nos distrai do altar, nos distrai da santificação e da santidade. E o Senhor diz aqui, né, sobre a vida moral, falando sobre o casamento, né? Ele diz assim: honrem, mantenham pura a sua união conjugal.
Como está o seu casamento? Como está o seu relacionamento com o seu cônjuge? Você que é casado, né? Você que é solteiro, como é que estão as redes sociais na sua vida, né? Como é que estão os sites? Hoje de manhã Deus trouxe uma palavra tão forte lá na igreja, que eu falei: Jesus amado, o que acontece, meu Deus? Que o Senhor de novo está dando corretivo ao teu povo, bem no dia da ceia. Eu achei engraçado que o Deus do apóstolo mora lá, que ele falou assim: se você está com o seu celular e ele está te fazendo pecar, destruir a tua vida, né? Se você está ali com aquele celular, pega esse celular e joga na Avenida Sapopemba e fala pro caminhão passar por cima, para quebrar tudo, porque se o celular te está atrapalhando, é melhor você entrar no reino do céu sem celular do que com um celular que vai te levar para a morte, para o inferno, para a destruição. Então, queridos, a nossa vida moral precisa estar santificada como igreja do Senhor Jesus. Nós não precisamos ser convencidos do Evangelho, nós precisamos ser transformados. Amém? Diga: transformados. Um Evangelho que só convence. Para que convencimento? Para eu continuar da mesma maneira, com os mesmos pecados, com a minha vida destruída, deixando Satanás fazer de mim peteca, e eu destruindo o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, é o altar do Senhor na minha vida? Então o Senhor nos chama para essa reflexão. Pensamentos, como estão os seus pensamentos, meus queridos? Como estão os seus pensamentos, jovens? Como estão aí as suas redes sociais? Eu vi a pastora falando aqui das redes sociais da igreja. Se alimente daquilo que vai te trazer vida e não daquilo que vai te trazer morte. Jesus, quando ele passou por esse mundo, ele disse para os seus discípulos: vem e segue-me. Hoje a gente segue pessoas nas redes sociais. Quem você está seguindo? Quem você está seguindo na sua rede social? Essa pessoa está te acrescentando? Ela está te levando para mais perto do Senhor, ou ela está te afastando dos princípios de Deus na sua vida como igreja? Então o Senhor nos chama para essa reflexão, né? Os sites que muitas vezes nós estamos ali, até quem usa o celular para ler a Bíblia. Eu amo ler aqui, ó, a palavra, né? Aqui essa palavra para mim tem que eu escrevo, risco, grifo, a toda aqui grifada a minha Bíblia. Mas tem pessoas que têm dificuldade de ler, ela usa mais o celular hoje, né? Mas quando você está ali lendo a palavra, de repente, pum, aparece o quê? Uma mulher nua, uma outra pessoa se insinuando, e aí você se distrai até de ler a palavra, até de meditar naquilo que Deus quer falar com você, por causa de um celular. Às vezes você vai entrar no seu trabalho, porque você trabalha ali, né? Nessa era do computador, essa era aí da internet, e quando você menos espera, quando você abre o celular, ou quando você abre o computador ou o notebook, a primeira coisa que aparece é uma janela de uma mulher, né? Insinuando, seminua, até mesmo com orgias. E você é tentado a clicar ali, você é tentado a olhar aquelas coisas, porque é no olhar que nós somos atraídos. Então, queridos, o Senhor te chama para reflexão. Hoje você vai como igreja ceiar a ceia do Senhor, e o Senhor te chama para uma vida moral ilibada, uma vida moral santificada, consagrada a Ele, porque é assim que a igreja precisa andar. A igreja precisa andar na contramão do mundo. É um peixinho andando na contramão daquele cardume de peixes andando a passos largos para o inferno. Quem está entendendo, queridos? Então essa noite de comunhão exige santidade da nossa vida, nosso relacionamento com o cônjuge, em casa, como nós falamos com os nossos filhos, como nós falamos com o nosso esposo, com a nossa esposa, a forma como nós lidamos uns com os outros. Será que eu estou glorificando o nome do Senhor, que morreu por mim na cruz, que deu a vida por mim e que me salvou por um preço de sangue?
E o que eu estou fazendo com a palavra, com os princípios, com aquilo que o Senhor requer de mim? Como eu, como esposa, estou me portando com meu esposo? Eu estou respeitando, eu estou honrando ele, eu estou desonrando, né? E eu, como marido, como eu estou respeitando a minha princesa, né? A rainha que Deus colocou do seu lado. Então o Senhor nos chama para essa reflexão, que nós precisamos ter essa santificação no nosso lar, na nossa família. Como você fala com seus filhos, é amaldiçoando, é xingando, é mandando para o inferno, como que é? Sabe? Então Deus nos chama a isso. O Senhor também fala, né, sobre o contentamento com aquilo que você tem. Aqui no versículo fala, né, não amem o dinheiro e sejam satisfeitos com o que você tem. É pecado ter dinheiro? Não, mas o Senhor diz que é pecado o amor ao dinheiro, você colocar a sua confiança no dinheiro, porque o Senhor diz que Ele é a tua provisão, Ele é a tua cobertura, Ele é a tua proteção. Quando você entrega aquilo que é do Senhor, você é fiel a Ele nos princípios financeiros, não tem como dar errado. A promessa do Senhor é cumprida. Então o Senhor está dizendo assim, eu não te deixarei, e sejam satisfeitos com o que você tem, porque eu jamais vou te abandonar. Amém? Amém? Que você recebe isso? O Senhor jamais vai te abandonar. Então o teu sustento vem dEle, a tua herança vem dEle, a provisão na sua casa vem dEle. Ai de mim se não fosse o Senhor. Ai da igreja do Senhor Jesus nessa terra, se não fosse o Senhor em nossas vidas, o Espírito Santo agindo sobre nós. Amém? Então a palavra aqui nos exorta a nós confiarmos no Senhor, a nós não precisamos ficar temendo, né, sobre o que os simples mortais, o que o homem pode fazer, porque o Senhor, Ele é a minha proteção. O Senhor, Ele acampa anjos ao redor do seu povo, guardando, livrando e protegendo o seu povo. Amém, queridos? Então cada um de vocês tem um anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que temem. Então a comunhão exige essa santificação. Não existe comunhão sem santidade, né? O temor que guarda o altar. Temor não é medo paralisante. Eu estou com medo de Deus, eu tenho que temer a Deus. Não, temor é respeito. Temor é você ter a consciência de que Deus é santo e que Ele também nos santifica pela sua palavra. Amém, igreja? Então o Senhor quer santificar a sua vida pela sua palavra. O altar, como o pastor Douglas falou aqui, é lugar de fogo, é lugar de entrega, é lugar de responsabilidade. Quantos, sobem ao altar de qualquer maneira? Eu ministrei uma palavra para os levitas numa das consagrações na igreja, falando sobre quando os filhos de Eli estavam bem acostumados com a arca, com sacrifícios, com tudo, e eles não tinham temor ao Senhor. E então, por causa disso, eles acarretaram para a vida deles morte e destruição. Então, queridos, nosso coração precisa estar em temor, precisa derramar fogo. Deus precisa derramar fogo sobre o nosso altar, assim como Ele fez com Elias, assim como Ele fez quando Elias clamou, aquele exército de sacerdotes de Baal clamando e nada, eles chicoteavam, eles mesmos se machucavam, se mutilavam, clamando aos deuses, aos demônios, e nada aconteceu. Mas quando Elias pediu fogo do céu, Deus desceu com fogo e mostrou que Ele é o Deus de Israel. Amém? Então o Senhor é o Deus dessa igreja, o Senhor é o Deus dessa casa, e Ele responde a tua santidade com fogo, Ele responde a tua consagração com fogo, Ele responde a tua consagração com a entrega, com responsabilidade, porque o altar é lugar de glória, mas também é lugar de juízo de Deus. E nós precisamos ter esse temor. Pela manhã nós ouvimos uma palavra muito forte sobre João 3,16, que Deus é tríade, Ele é amor,
mas Ele é justiça e Ele também é ira. Então, queridos, nós não podemos brincar com o Senhor. Não podemos, obrigada, meu amor, fazer da obra de Deus de qualquer maneira, da casa do Senhor como se fosse uma bagunça. Aqui foi estabelecido um altar. O pastor Douglas falou muitas casas de prostituição, e poderia aqui ter sido aberto algo assim, mas o Senhor escolheu colocar o seu corpo vivo nesta casa, que é você como igreja, que é você como membro desse corpo de Cristo, amém? Para que esse lugar seja cheio da glória dele. Sem temor, nós continuamos a fazer a obra de Deus, mas a presença não responde. Que dor, que tristeza é quando Deus não responde com a sua presença. Quando a igreja está reunida, nós reunimos por uma simples religiosidade, porque o pecado, ele isola a gente, mas o Senhor restituiu a igreja para estar em comunhão. Então, se de repente você está sozinho, se acha meio, fora de escanteio, vem para a glória, vem para o ajuntamento, vem para a comunhão, vem para o fogo, amém? Porque juntos, em comunhão, a santidade se conecta com o trono, e nós nos conectamos uns com os outros, amém, queridos? Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus. A ceia, então, a noite de ceia é um convite para ajustar a vida antes de tocar o altar, amém? No capítulo 12 desse mesmo livro de Hebreus, o último versículo diz assim: uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Então Deus é fogo, é glória, e Ele quer derramar essa glória, sobre a nossa vida. Quarto ponto, a comunhão honra princípios de liderança. Amém? Então a comunhão do corpo precisa honrar princípios de liderança. Versículo 7 e versículo 17 diz assim: lembre-se de seus líderes, que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pense em todo o bem que resultou da vida deles, e sigam o seu exemplo de fé. E no versículo 17 diz: obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso eles prestarão contas. Deem-lhes motivos para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Então o que o Senhor está falando aqui, que a comunhão, ela honra os princípios de liderança. Comunhão envolve honra. E os ungidos, os 2 filhos do óleo colocados aqui, os pastores enviados, colocados aqui, são 2 filhos do óleo que precisam ser honrados, que precisam ser respeitados, e nós não podemos dar dores a eles, A igreja não pode fazer com que eles gemam. Em algumas traduções fala: não façam com que eles gemam, porque eles estão velando pela sua alma. Eles estão aqui clamando ao Senhor pela sua vida, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor prospere, para que o Senhor cubra a vida de vocês com amor, com temor, com a palavra, com a regeneração da palavra. Então, às vezes a gente tem familiaridade com o líder, Os líderes de célula, aqueles que estão liderando as células, honrem, respeitem, amem, orem por eles, para que eles não fiquem gemendo. E às vezes a gente tem tanta familiaridade com o líder, que essa familiaridade é um perigo. Às vezes a gente desrespeita a nossa liderança pela familiaridade que nós temos. Então a familiaridade nós precisamos ter, mas não excessiva, principalmente com a liderança, porque a familiaridade excessiva, ela gera irreverência, e nós muitas vezes com a nossa atitude envergonhamos a liderança por causa da nossa forma, às vezes até de brincar, Então o Senhor diz que nós devemos
obedecer os nossos líderes, nós devemos respeitá-los, né? Os filhos de Eli se familiarizaram com o serviço do altar. Eles perderam o temor e o respeito pelo pai. Eli já não tinha mais autoridade sobre aqueles filhos. E aí a glória de Deus se foi e acabou. Foi a glória, foi-se o fogo, foi-se a presença de Deus do povo de Israel por causa dos filhos que se rebelaram, que desobedeceram o líder. Então, queridos, o Senhor nos chama, porque a comunhão envolve submissão espiritual. Amém, queridos? A comunhão da igreja, nós precisamos cooperar com a autoridade que Deus estabeleceu sobre nós, com os pastores, os líderes que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, né? Nós precisamos ter essa cobertura espiritual, porque a palavra do Senhor diz que sem liderança o povo se corrompe. Por que Deus coloca o líder sobre a igreja? Porque Deus coloca um pastor para cuidar das ovelhas, um líder para cuidar dos discípulos na célula, porque o Senhor quer cuidar do seu povo, quer trabalhar com a igreja, quer fazer dela um farol em meio a este mundo corrupto e cheio de destruição. A igreja vai brilhar a glória do Senhor nessa terra, amém? Enquanto Jesus não voltar, porque quando Jesus voltar, a palavra diz que o Espírito Santo se retirará da terra, e aí quem ficar, já era. Por quê? Porque quando o Espírito Santo se retirar da terra, é o Espírito Santo que traz consolo, é o Espírito Santo que nos enche de alegria, que nos traz paz em meio à guerra, em meio ao luto, em meio às percas. Espírito Santo se retirando dessa terra, queridos, quem ficar vai ser terrível. Então, amados, a palavra do Senhor nos exorta nessa noite, nos chama para perto, porque nós precisamos cooperar com os nossos líderes. Nós precisamos reconhecer quem cuida da nossa alma. Diga assim: o meu pastor, a minha pastora, cuida da minha alma. Eu preciso respeitá-los. Amém? Então nós precisamos respeitar os nossos líderes, reconhecer eles que cuidam da nossa alma, porque uma igreja dividida, ela não discerne a mesa. Uma igreja alinhada, ela experimenta o poder da mesa. Quando nós comemos do pão, nós recebemos a força. O corpo de Jesus foi dilacerado ali na cruz do Calvário. E aquele corpo forte que suportou toda aquela dor. A palavra diz que quando eles furaram o lado de Jesus, já não havia mais sangue. Saiu água. Porque acabou o sangue, de tanto que ele se esvaziou de si mesmo. O sangue dele foi tão grande, tão tamanho para te redimir, para te fazer filho, para te regenerar e te transformar. Amém? Então Jesus se esvaziou de si mesmo, e o poder da ressurreição que ele no terceiro dia, né, fez, é o poder do milagre do sangue de Jesus sobre nós. O quinto ponto aqui: a comunhão nos mantém firmes em Cristo. Versículo 8 e 9. Leia aí comigo. Versículo 8, versículo 9 do capítulo 13. De Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixe atrair pelos ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus e não das regras sobre alimentos que em nada ajudam para aqueles que a seguem. Temos um altar, do qual os sacerdotes no tabernáculo, versículo 8 e 9 só, né? Já estava lendo 10. Então diz aqui que a comunhão, ela não é baseada em emoções e preferências e nem em afinidades, mas na pessoa de Jesus. Porque diz que ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente. Jesus é um só. É a Ele o nosso temor, é a Ele a nossa devoção, é a Ele a nossa gratidão. É pela graça dele que nós estamos aqui. Aleluia. Quando Ele é o centro da nossa vida, como o apóstolo disse aqui, diariamente eu colocando Jesus como a minha prioridade, e eu sendo a prioridade dele nessa terra. Pensa, todos os dias Deus fala: nossa, eu tenho uma casa, eu tenho um lugar onde eu posso habitar. É a vida do meu filho, da minha filha. Amém? Então, quando você se torna a prioridade de Deus, e quando você faz dele a sua prioridade, né? Então Jesus é o centro, a comunhão na igreja permanece, a igreja não se perde, porque Ele é o autor da minha fé. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Eu não olho para as falhas dos meus irmãos, eu não olho para as fraquezas dos outros, mas eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Amém, queridos? Quem está entendendo? Então a comunhão também nasce no sacrifício. Versículo 10 e 13 fala do sacrifício de Jesus, né? Temos um altar do qual os sacerdotes do tabernáculo não têm direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo, como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante o seu próprio sangue. Aleluia, amém? Então o sangue dele que te santifica. Jesus foi rejeitado, ele foi exposto, ele foi sacrificado fora do arraial, e hoje o Senhor nos chama para também sair, né, para fora, sair do orgulho, sair da soberba, sair da superficialidade, sair da religiosidade e entrar no fogo da glória, e entrar no fogo da presença, porque não existe comunhão sem cruz. E a comunhão também se manifesta na adoração e na generosidade. Versículo 15 e 16. Assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Amém? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, assim diz a palavra do Senhor. Eu vi aqui o Edinaldo fazendo um apelo, uma convocação, para que aquelas cestas aumentem, para que a igreja possa alcançar os necessitados, aqueles que estão passando por situações difíceis. E esse é o propósito da igreja do Senhor Jesus nessa terra, porque isso agrada ao Senhor. Então o Senhor quer que você ofereça a Ele sacrifícios de louvor, porque a comunhão gera um louvor verdadeiro. A comunhão na igreja gera a generosidade na prática. Eu me disponho a ser generoso. Hoje pela manhã tivemos lá na sede uma palavra tão tremenda sobre generosidade do nosso pastor Carlos. Ele ministrou sobre a prosperidade, e ele é um homem que tem autoridade para isso, porque ele é um homem próspero, é um homem fiel ao Senhor, e como ele semeia no reino, e através dessa semeadura Deus tem abençoado a vida dele. Então quem está em comunhão é generoso na prática. Quem está em comunhão adora com verdade, serve com alegria. E por último, a comunhão é sustentada pelo Deus da paz. Amém? Versículo 20 e 21, já estou aqui encerrando. Diz assim: os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele, que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Então, a comunhão do povo, a comunhão da igreja faz dela um farol. A comunhão da igreja faz com que vidas
sejam salvas, sejam curadas, sejam libertas. A comunhão da igreja opera milagres e maravilhas no meio do povo. Amém? Então a comunhão, diga a comunhão, ela honra princípios. A comunhão, ela exige santidade. Diga a comunhão, se expressa em atitudes. Diga a comunhão, começa no amor. A comunhão nasce no sacrifício. A comunhão nos mantém firmes em Cristo. A comunhão se manifesta na adoração e na generosidade. E a comunhão nos traz a paz que excede todo entendimento. Amém? Que essa igreja ande na comunhão. Que essa igreja cresça, floresça neste mundo, frutifique frutos de arrependimento, frutos que permaneçam para a glória do Senhor. E você que está aqui hoje são os primeiros pela qual o Senhor quer manifestar a sua glória. Amém? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra. Eu sei que os visitantes foram apresentados, são os nossos discípulos lá, né, da sede, Valmir e Suleima. Deus abençoe. Todos são da casa. Então Deus queria falar com a gente mesmo como igreja. Deus queria falar, né, sobre a comunhão da igreja, que ela traz o fogo, que ela traz a glória. Eu gostaria que você nesse momento pudesse fechar os olhos, porque a comunhão, o Senhor da comunhão, Ele está aqui nessa casa. O Senhor da comunhão está neste lugar. Amém? E eu quero que você, eu sei que você vai ceiar, você vai fazer reflexão da ceia, mas esse é o momento em que o Senhor, né, quer que você feche seus olhos e comece a pensar, a refletir no que o Senhor falou nessa noite no seu coração. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o Senhor da comunhão, Ele está aqui para alinhar o seu coração ao céu, para tirar tudo aquilo que possa até enrijecer suas emoções, endurecer às vezes, né, o seu olhar, a sua forma de agir. Às vezes a nossa forma de agir traz frieza, traz insultos, traz ira no meio da casa, do nosso lar. E o Senhor da comunhão que está aqui nessa casa, Ele quer tirar toda e qualquer frieza. Ele quer nos aquecer com a glória, com o fogo dEle. E que nós possamos aqui receber esse coração tratável, esse coração submisso ao Senhor, esse coração de honra. E eu quero, nessa noite, como profeta de Deus neste lugar, liberar sobre a tua vida a graça para perdoar, a força para você recomeçar. Talvez você chegou até aqui tão cansado, tão cheio de coisas que você passou na semana, lutas, guerras interiores, guerras emocionais, pensamentos pecaminosos, ou então o diabo quis te atrair de alguma forma. Eu quero te dizer que nós precisamos de humildade para nós nos posicionarmos diante de Deus, porque o Senhor está te chamando de volta para o altar, lá para o começo, lá para a essência. Toda vida dupla, todo pecado escondido, áreas que não são rendidas ao Senhor, nesta noite ela está sendo exposta pela luz do Senhor, pela luz da comunhão, da presença e da glória dele neste lugar. Então eu quero que você ore ao Senhor neste momento e peça forças a Ele, porque não é para condenação que o Senhor às vezes nos exorta, que o Senhor mostra as áreas da nossa vida que nós precisamos nos acertar, mas é para transformação, é para que você seja transformado diante dele. E eu quero declarar sobre a sua vida um retorno à
ao fogo, o retorno à glória, o retorno à pureza, o retorno do temor a Deus, o retorno de compromisso genuíno com o Senhor. Porque o Senhor, na comunhão, Ele quebra todo individualismo e Ele nos traz a essência de não estarmos sozinhos, mas estarmos na comunhão, estarmos na essência de corpo de Cristo. E nesta noite, o Senhor nos chama para sair do individualismo, porque você não foi chamado para caminhar sozinho, você é parte do corpo de Cristo. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, te agradecemos pela sua palavra. Agradecemos porque o Senhor faz de nós um altar de louvor, um altar de adoração, um altar, Senhor, onde a tua luz nos santifica, a tua presença nos santifica, Senhor. E nós, Senhor, comemos desse pão que não representa apenas o corpo ferido do Senhor, mas representa um corpo formado que somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Oh Pai, onde o cálice, Senhor, não representa apenas o sangue do Senhor Jesus derramado, mas representa uma aliança que nos une como corpo de Cristo. Nessa noite, Senhor, eu te peço que o Senhor nos restaure a essência da comunhão como igreja, que a nossa vida seja renovada nessa aliança, Senhor, que essa igreja, Senhor, que vai viver dias, ó Pai, de unidade, marcada por uma comunhão verdadeira, Senhor, e o mundo verá Jesus através do amor deles neste lugar. Que, ó Deus, esse território seja conhecido, Pai, como casa de Deus. Essa casa seja reconhecida, ó Pai, como uma igreja viva, uma igreja, Senhor, que, ó Deus, dos quatro cantos dessa terra será representada, coberta pelo sangue do Senhor Jesus. Ah, Senhor, pelo teu sangue o Senhor nos faz dignos de participar da sua mesa, de discernir a mesa do Cordeiro, e juntos, Senhor, nós, Senhor, avançarmos juntos, ó Pai, nós irmos aos becos e valados, às casas, aos lugares, Senhor, onde existe alguém, ó Pai, que está clamando por socorro, alguém que está clamando por, ó Pai, um sobrenatural, e é a igreja que vai, Senhor. Então que este lugar, nesse território de Aê Carvalho, Senhor, o teu nome seja conhecido pela unidade dessa igreja, pela comunhão desse povo, pelo respeito, pela honra, oh Pai, pelos princípios da tua palavra. Ah, Senhor, te agradecemos que, ó Deus, o sangue do Senhor Jesus venha nos cobrir, venha nos regenerar, e nós possamos ser mais alvos do que a neve, brilhando a tua luz nessa terra, Senhor, até que o Senhor Jesus volte e venha nos buscar como remidos do Senhor. Arabaxere cantará, soriandará, balabás, oriaxei, amada, canta e a soredelerabás. Santifica-nos, Senhor, nessa terra. Traz-nos, Senhor, ó Pai, a utilidade de vivermos a tua palavra na essência do que ela é, Senhor. Que sejamos, Senhor, luzes, luceiros neste mundo, brilhando no trabalho, brilhando, Senhor, a tua luz, ó Pai, na nossa família, no meio daqueles que não te conhecem, Senhor, na escola, nas faculdades, onde quer que pisar o ungido do Senhor, aquele lugar seja transformado, Senhor. Seja conhecido como território do reino de Deus. Em nome de Jesus, pela tua igreja estabelecida nessa terra, nós oramos, Senhor, e te agradecemos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, amém.
possível, Pai. Glória a Deus, porque o sangue nos liberta, o sangue nos renova. E você pode dizer